por que se sofre tanto com esse mal? Será que é incurável a tão famosa seca? Essas perguntas podem não ter respostas, mas alguns sertanejos, de tanto viver essa situação, começaram a criar alternativas para viabilizar essa região que para muitos não tem solução. Uma prova de que regiões áridas podem produzir alimento vem do Cariri Velho da Paraíba. Aqui na fazenda Carnaúba, a 360 quilômetros do Recife, seu Manuelito Dantas, ex-professor universitário, resolveu desenvolver criações adaptadas ao clima seco e procurou uma agricultura compatível com a falta de chuvas. Para ele, as lavouras temporárias desenvolvidas por aqui vão sempre provocar prejuízos. Eu tenho a impressão que a probabilidade de você colher lavourinha aqui no semiárido Nordeste é a mesma de comprar um bilhete da Loteria Federal, um negócio desse. O semiárido, desde o Cristo, não é, no deserto da Judéia, só é compatível com pecuária. Pecuária de dupla função, na base de plantas e animais, adaptado à realidade climatológica da zona seca, né? Então essa questão de fazer açudes e procurar produzir alimentos dentro da área seca, isso você não concorda? Veja, fazer açude tem que fazer algum, porque não tem água para o povo beber, né? E produzir alimentos, eu estou pensando que não tem alimento melhor do que carne e leite, que são os derivados de pecuária, né? Que são os passíveis de ser produzidos no semiárido. E a cultura de subsistência? Cultura de subsistência, né? Isso é conversa de sociólogo. As lavourinhas aqui no sertão, sociólogo desocupado. Para mim, elas são responsáveis pela insubsistência dos produtores rurais do sertão, tá entendendo? A lavoura é lotérica. Tem que ser com planta perene. Na melhor das hipóteses, a lavoura daqui seria fruticultura, que além de consumir menos água, produz as frutas mais doces desse país. Além das experiências vividas no campo e nas literaturas acadêmicas, o senhor Manuelito encontrou respostas para suas dúvidas no livro sagrado. A Bíblia fala em cabra 132 vezes. Não fala em canteirinho de tomate irrigado, não, né? Ou então copiar o que os argentinos já estão fazendo no chaco seco. Produzindo com capim bucho e gado zebu levado do Brasil, 400 quilos de carne por hectare ano. E abastecendo, a capital do Paraguai já é abastecida com toda a carne vinda do semiárido de lá. E basta você pegar a crônica da zona seca do mundo, né? Inclusive a do Nordeste do Brasil, que ela é toda referida à pecuária, não é? Até se for conversar com os pequenos produtores, o chamado pequeno produtor, o modesto produtor, eu preciso chamar assim, teimoso do sertão, ele diz, a gente só se confia em vaca, cabra e ovelha. O resto, Deus é que sabe. É a loteria da lavoura temporária, não é? A pecuária desenvolvida por seu Manuelito é totalmente adaptada ao trópico seco. As cabras que há 400 anos vieram parar no Brasil perderam sua aptidão leiteira e ganharam rusticidade. A partir desse princípio, ele desenvolveu um novo trabalho que batizou de preservação com regeneração das cabras nativas do Nordeste. Ele tentou somar e fugindo da ideia de fazer mestiçagem no sentido promíscuo do termo, que no meu entender não leva a canto nenhum. As raças têm que ser definidas e cada uma referida ao seu ambiente ecológico. Tá entendendo? Como é que o senhor explica então essa procura dos criadores pernambucanos e brasileiros com a opção para as cabras importadas? Eu tenho a impressão que esse problema é muito mais cultural do que zootécnico. Tá entendendo? Os brasileiros ainda gostam de decalcar os procedimentos e não sei o que dos outros países estrangeiros, tá entendendo? No caso do trabalho na terra, esse decalque é extremamente pernicioso. Porque a diferença do ambiente tropical e do tropical seco, ainda mais para o clima temperado, é enorme. E é o condicionamento básico para a produção. Mas eles argumentam que as cabras importadas produzem mais leite. Sobretudo se ficarem lá na Europa. Elas ainda vão produzir mais. Na verdade, elas são capazes de produzir leite
convertendo o que comem em leite. Então, se por um lado elas são capazes de produzir mais leite, vão ter que comer mais grão, que o mundo tropical não tem e nem terá, salvo soja. E eu prefiro uma cabra que produza um número menor de litros de leite por dia, mas convertendo nesse leite capim, palma e as comidas disponíveis aqui que são impossíveis de serem comidas diretamente pelo homem, né? O senhor afirma que as cabras POI ou cabras importadas não seriam uma solução para... Elas vão ter que repetir o mesmo processo que as nativas do Nordeste repetiram ao longo dos 300 anos. Elas vão diminuir essa aptidão leiteira, vão interromper a reprodução para se adaptar às altas temperaturas e ao ambiente diferente do que elas tinham lá na Europa. Então, é um processo que não leva a nada. Está sempre dependendo da importação de animais do clima temperado para tentar fazê-lo produzir. Ela paga um tributo à adaptação ao clima, que é diferente do de origem dela, tá certo? E como esse tributo já foi pago pelas cabras nativas, eu acho que não se tem por que não tirar bom proveito disso. Eu acho uma cabra sane, que tem a pele clara, incapaz de aguentar mais o sol daqui e a temperatura, tá entendendo? Eu acho que é uma malvadeza travar ela da Suíça para botar ela aqui para se adaptar, se autodestruindo ao longo das gerações seguintes, para encontrar o patamar de equilíbrio dela com o mundo tropical, com a temperatura e o sol, a insolação e a umidade do ar daqui. As cabras parda, mochotó e preta produzem em média 6 quilos de leite por dia. Para um produtor de cabras importadas, tipo Sunny, por exemplo, essa produção pode ser pequena. Mas a alimentação utilizada na fazenda Carnaúba é apenas capim-búfalo, algaroba e palma forrageira, plantas tradicionalmente sertanejas. Além das cabras, seu Manuelito cria também guzerá e sindi, raças de origem indiana, altamente resistentes ao clima seco do Nordeste. Como alimentar gado e cabra em regiões secas? Em certa medida é copiando um procedimento bíblico, tá certo? É a partir do uso de capins perenes, compatíveis com o clima daqui, que são os capim-bucho, que os australianos foram pegar no norte da Austrália e na Ásia seca, e para suprir a necessidade de alimentação do gado no período seco normal de cada ano, você fazer fenação desses capins. Então é búfalo mais feno de búfalo, complementado por palma forrageira, que o Nordeste é bom e que é um alimento muito importante, e algaroba e esses outros vegetais compatíveis com o clima daqui. E a silagem? Veja, silagem também pode entrar como um complemento. No meu entender, como um complemento também importante. Agora, no meu entender, silagem é uma tecnologia do molhado. Os capins e as plantas de você ensilar, porque são grossos, úmidos e tal, não são passíveis de ser fenados, eles são de produção restrita necessariamente, num lugar onde não tem água. Então silagem entra também de forma complementar. Eu acho que a grande técnica de conservação compatível com o semiárido nordestino é a fenação, como era desde o travesseiro do Cristo na manjedoura de Belém, lá no Cariri da Judéia, onde ele nasceu. Para usar uma palavra aí de bom tom, é uma técnica muito mais democrática de estoque de forragens, afinação do que a silagem. Até democrática ela é mais. Além de ser mais barata, mais eficiente e mais compatível com a região em que tem restrição na disponibilidade de água. Fenação é coisa de gente da zona seca. E os nordestinos ainda não assumiram a seca. Tá certo? Ainda são contra a seca. Como insinua o nome da primeira instituição criada para cuidar do Nordeste do Brasil. Inspetoria Federal de Obras contra a seca. Eu tenho a impressão que devia ser para a seca. Então, fenação é uma técnica para a seca. Tá entendendo? Silagem é dependente de água. Então ela é de possibilidade restrita quantitativamente. O trabalho que vem sendo desenvolvido por seu Manuelito pode ajudar as autoridades governamentais a mudarem os planos para o sertão. Essa região pode produzir. O que falta é projetos adaptados ao clima.